O Popol Vuh, considerado o livro sagrado dos maias, guarda relatos fascinantes que revelam a essência dessa civilização. Escrito na língua quiche, uma das mais importantes entre os povos maias, seu nome pode ser traduzido como Livro da Comunidade ou Livro do Conselho. Trata-se de uma obra bilíngue, com versões em quiche e espanhol, que reúne mitos, lendas e registros históricos do povo quiche, o grupo indígena mais numeroso da atual Guatemala. Esse texto é um verdadeiro tesouro cultural, pois preserva conhecimentos ancestrais, crenças e tradições que moldaram a identidade maia na região que hoje corresponde ao território guatemalteco. O Popol Vuh abrange uma ampla gama de temas, desde explicações sobre a origem do universo e da humanidade até narrativas sobre fenômenos naturais, passando por relatos astrológicos, mitológicos e costumes do povo quiche. Sua importância espiritual e histórica é inegável, pois oferece um panorama profundo da cosmovisão maia. No entanto, o manuscrito que conhecemos hoje não é uma obra original, mas sim uma transcrição e tradução realizada pelo frei dominicano Francisco Ximenes, entre os anos de 1701 e 1703. Ximenes afirmou ter trabalhado a partir de um livro antigo, escrito em quiche, mas não deixou claro se esse documento realmente existiu ou se sua versão foi baseada em tradições orais. Estudiosos modernos levantaram dúvidas sobre a fidelidade do trabalho de Ximenes. Alguns apontam imprecisões, omissões e até influências não indígenas em sua transcrição, o que gera questionamentos. Teria o Frei interpretado mal um manuscrito autêntico ou tal livro antigo nunca passou de uma lenda? Apesar dessas controvérsias, o Popol Vuh continua sendo a principal fonte para compreender a cultura maia quiche, mesmo que sua autenticidade ainda seja debatida. Um dos episódios mais conhecidos do livro é o nascimento dos heróis gêmeos, Unapu e Spalanque. Segundo a narrativa, eles quase foram abandonados pela avó logo após o parto, pois choravam demais. A jovem mais Kik deu à luz os meninos em segredo, e eles foram deixados no meio da floresta. Ao chegarem à casa da avó, o choro incessante dos gêmeos irritou a anciã, que ordenou que fossem colocados fora de casa. Primeiro, foram deixados sobre um formigueiro, onde finalmente adormeceram. Depois, foram transferidos para um espinheiro, mas mesmo assim sobreviveram. Outro relato marcante mostra a relação conflituosa entre os gêmeos e seus meio-irmãos mais velhos, um Bats e um Showen. Enquanto Napu e Spalanque passavam os dias cacando pássaros com suas zarabatanas, os irmãos mais velhos, que só se dedicavam a tocar flauta e cantar, tomavam para si toda a comida. A avó e os irmãos mais velhos os tratavam com desprezo, deixando-os comer apenas as sobras. Apesar da humilhação, os gêmeos não reagiam com raiva, pois sabiam que seu destino era maior do que aquela situação. O Popol Vuh também apresenta figuras sombrias, como os Camazotes, espíritos associados aos morcegos, que serviam aos senhores do submundo. Durante sua jornada pelo Xibalba, o mundo inferior, o Napu e Spalanque foram obrigados a passar uma noite na casa dos morcegos. Ali, usaram suas zarabatanas para se defender dos animais que voavam ameaçadoramente ao redor. Um dos Camazotes chegou a decapitar o Napu, mas Spalanque conseguiu ressuscitá-lo, demonstrando seu poder divino. A origem exata do Popol Vuh permanece envolta em mistério. Com base nas informações de Ximenes, estudiosos sugerem que um autor indígena anônimo, possivelmente no século XVI, teria registrado a obra em quiche usando o alfabeto latino, após aprender a escrever com os colonizadores espanhóis. Esse suposto autor teria compilado histórias transmitidas oralmente por anciãos de sua comunidade. No entanto, ele nunca revelou sua identidade nem as fontes que utilizou, deixando margem para interpretações diversas. O manuscrito original, descrito como apagado ou desgastado, teria permanecido oculto até o início do século XVII, quando Ximenes assumiu o cargo de paróquio em Santo Tomás Xixicastenango, na região de Quiche. Curiosamente, o nome Popol Vuh não foi criado pelos maias, mas sim pelo Francis Charles Etienne Brasseur de Bourbourg. Ximenes havia organizado sua transcrição em duas colunas, uma em quiche e outra em espanhol, e, mais tarde, preparou uma versão em prosa que ocupou os primeiros 40 capítulos de sua obra História de la Província de Santo Vicente de Chiapa y Guatemala, iniciada em 1715. Seus manuscritos permaneceram esquecidos por mais de um século no convento de Santo Domingo, até serem transferidos para a Academia de Ciências da Guatemala em 1830. Em 1854, o austriaco Karl Scherzer redescobriu o manuscrito e, 3 anos depois, publicou uma versão em Viena com o título Histórias del Origem de los Índios de esta Província de Guatemala. Pouco depois, Brasseur de Bourbourg, um sacerdote e pioneiro da arqueologia mesoamericana, levou o documento para a Europa e o traduziu para o francês. Em 1861,
publicou Popol Vuh, Le Livre Sacré et les Mythes de l'Antiquité Américaine, popularizando o nome que conhecemos hoje. O manuscrito original de Ximenes teve um destino curioso. Após a morte de Brasseur de Bourbourg em 1874, sua coleção de livros e documentos foi vendida ao etnólogo e linguista Alphonse Pinart, que não demonstrava grande interesse pela história centro-americana. Em 1883, Pinart vendeu a coleção para levantar fundos, e o manuscrito foi adquirido por Edward E. Ayer, um empresário e colecionador de Chicago. Ayer, que fazia parte do conselho da Biblioteca Newberry, doou sua vasta coleção, incluindo o Popol Vuh, a instituição entre 1897 e 1911. Na década de 1940, o historiador e diplomata guatemalteco Adrian Recinos localizou o manuscrito na Biblioteca Newberry e, em 1947, iniciou os trabalhos para sua divulgação mais ampla. Desde então, o Popol Vuh se consolidou como uma das obras mais importantes para entender não apenas a cultura maia, mas também a riqueza da civilização pré-colombiana em sua totalidade. Foi assim que Adrian Recinos realizou a primeira publicação moderna do Popol Vuh em 1947, baseando-se no manuscrito original encontrado na Biblioteca Newberry. O documento, porém, não apresentava divisões claras de conteúdo, o que exigiu um trabalho cuidadoso de organização para torná-lo acessível aos leitores contemporâneos. O Popol Vuh abrange uma ampla gama de temas, desde a criação do mundo e a cosmologia maia até narrativas históricas e mitológicas. Embora o manuscrito conservado em Chicago não tenha uma estrutura dividida em capítulos, as edicúes posteriores adotaram a organização temática proposta por Brasseur de Bourbourg em 1861. Essa divisão, que separa a obra em 4 partes principais, cada uma subdividida em capítulos, foi mantida por Recinos em sua publicação. Segundo ele, a estrutura lógica de Brasseur facilitava não apenas a leitura, mas também o estudo comparativo entre as diferentes traduções do texto, especialmente a versão francesa, que já era amplamente conhecida na época. A primeira parte do Popol Vuh e dedicada à criação do universo e dos seres que o habitam. O relato começa descrevendo um mundo em suspenso, onde tudo estava em silêncio e imóvel, e apenas o céu e o mar existiam. Os deuses, então, decidem criar os animais, mas estes, incapazes de louvar seus criadores, são condenados a viverem se devorando uns aos outros. Em seguida, os deuses moldam seres de barro, que se mostram frágeis e, instáveis, incapazes de cumprir seu propósito. Tentam novamente, agora com homens de madeira, mas estes revelam-se insensíveis e imperfeitos. Como punical, são transformados em macacos. A narrativa prossegue com o surgimento dos heróis gêmeos Unapu e Spalanque, filhos de Unapu e da donzela Skik. Os gêmeos enfrentam os senhores de Xibalba, o submundo maia, onde seu pai e seu tio haviam sido derrotados e mortos. Após uma série de provações, incluindo a decapitação de Unapu por um morcego, os heróis conseguem ressuscitar e, por meio de artimanhas, derrotam os senhores do inframundo. Com sua vitória, resgatam a memória de seu pai e restabelecem a ordem cósmica. A segunda parte do livro narra a criação dos primeiros seres humanos verdadeiros, feitos de milho, o alimento sagrado dos maias. 4 homens são mudados: Balon Kitsi, Balon Acab, Malkuta e Iki Balon. Em seguida, são criadas 4 mulheres que se unem aos homens e dão início à linhagem humana. O nascimento do sol e da lua traz alegria aos novos seres, mas os deuses, temendo que sua criação se torne poderosa demais, transformam-se em pedra, deixando apenas o duende Sakinia como testemunha. A terceira parte descreve a permanência dos Kijis na montanha Kalvitz, onde o deus Toji ordena que iniciem sacrifícios humanos para manter seu poder. As outras tribos, aterrorizadas, tentam subornar os Kijis enviando 4 jovens para seduzi-los, mas são enganadas por mantos mágicos. Após um ataque militar fracassado, os Kijis consolidam seu domínio e seus líderes morrem na montanha, deixando como legado o Tzit, o manto sagrado que simboliza sua autoridade. Por fim, a quarta parte relata as migrações dos Kijis em busca de um local para fundar sua cidade. Após receberem os símbolos do poder de Natit, o Senhor do Oriente, os Kijis se dividem em grupos, enfrentando conflitos internos, como a guerra entre os Yokab e os Elokab. Com o tempo, estabelecem-se em Gumarcaj, próxima à atual Santa Cruz del Quiche, onde constroem as 24 casas grandes, centros de poder político e religioso. O Popol Vuh encerra com uma lista de geracões, desde os primeiros líderes até figuras históricas já sob domínio espanhol, como Juan de Rojas. O texto recomeça, então, com uma descrição poética do início dos tempos, esta e a relação de como tudo estava em suspenso, tudo em calma, em silêncio, tudo imóvel, quieto e vazia a extensão do céu. Não havia ainda um homem, nem um animal, pássaros,
peixes, caranguejos, árvores, pedras, cavernas, barrancos, tervas nem bosques, só o seu existia. Não se manifestava a face da terra. Estavam somente o mar em calma e o céu em toda a sua extensão. Não havia nada que fizesse ruído. Nada que se movesse, tudo permanecia em suspensão, sem o menor movimento, sem o mais leve sussurro no firmamento. Não havia nada que se erguesse, nada que pulsasse, apenas as águas serenas, o mar em repouso, imóvel e silencioso. Nada possuía existência concreta. Apenas a quietude. E o silêncio reinavam na escuridão, como um manto que cobria o vazio primordial, na noite eterna. Porém, já estavam presentes o Criador e o Formador, Tepeu e Gulkumats, os progenitores, envoltos em luz e ocultos sob plumas verdes e azuis, flutuando sobre as águas. Foi em tal que Tepeu e Gulkumats se reuniram em conselho. Sua voz ecoou no vazio, tecendo as primeiras palavras da Criacal, que a terra surja, que as águas se retirem e deem lugar ao solo firme, que a luz rompa as trevas e o amanhecer se manifeste no céu e na terra. Mas não haverá glória nem propósito em nossa obra arte que exista a criatura humana, o homem formado, aquele que nos reconhecera e nos honrara. E assim, com um simples chamado, terra, a terra foi criada. Num instante, ela se ergueu das profundezas, sólida e pronta, como se sempre tivesse estado ali, à espera de seu nome. Mais adiante, o relato apresenta ao Napu e Spalanque, os Gimeus divinos, filhos de Ski e netos dos antigos senhores de Xibalba. Antes deles, porém, surgem seus meio-irmãos mais velhos, Bats e Shoin, mestres em todas as artes, cantores, flautistas, pintores, escultores e ourives. Embora dotados de sabedoria e talento, seus corações estavam envenenados pela inveja. Quando souberam do nascimento de Unapu e Spalanque, herdeiros legítimos de seus pais, os sabios Unapu e Vucubunapu, mortos pelos senhores do submundo, recusaram-se a reconhecê-los. Fingiam ignorância, mas sabiam de tudo. Conheciam a história do sacrifício de seus pais, a decapitacal de Unapu e a forma como sua cabeca, pendurada em uma árvore de abobora, havia fecundado Ski com um simples cuspe. Ainda assim, deixavam transparecer apenas desprezo, pois a presença dos Gimeus mais novos ameaçava seu lugar no mundo. Já Kukulkan, a serpente emplumada, emerge como uma das divindades mais fascinantes do panteão mesoamericano. Seu nome, que significa serpente de plumas em maia yucateco, revela sua natureza dual, a forca telúrica da terra e a leveza etérea do céu. Entre os chontales de Tabasco era chamado de Muculechana, enquanto os quiches da Guatemala o conheciam como Gucumats. Sua origem, porém, é muito mais antiga que os próprios maias, remontando aos olmecas e aos toltecas, que o veneravam como Quetzalcoatl. Quando os itzais fundaram Chichen Itza no século X, ergueram em sua honra o templo conhecido como El Castillo, uma pirâmide que se tornou o símbolo do poder e da sabedoria desse deus, cuja influência se estendia desde o ciclo agrícola até a ordem cósmica. Seu filho, Cucumatz, ou, como é mais conhecido, Cucumatz o Grande, foi um dos governantes mais notáveis do povo Quiche. Nascido no exílio, cresceu para se tornar uma Ao, título reservado aos líderes supremos, sucessores diretos de Kukulkan. Como guerreiro, unificou povos distantes sob seu comando, impondo respeito pela forca e pela astúcia. Como governante, transformou sua capital em um centro de prosperidade, ordenando a construção de casas de pedra e cal, duradouras e elegantes, que abrigavam seus súditos. Quando seu pai foi morto por inimigos, Cucumatz não hesitou, arrasou a cidade rival, executou seus senhores e confiscou suas riquezas, ouro, jade e pedras preciosas, redistribuindo-as entre seu povo como símbolo de poder e justiça. A história de Skik, por sua vez, e uma das mais dramáticas do povo. Após a morte de Umunapu, os senhores de Xibalba exibiram sua cabeça decepada em uma árvore de abobora como troféu macabro. Quando Skik se aproximou, curiosa com os frutos estranhos que pendiam dos galhos, a cabeça falou: "Estende tua mão", ordenou. Ao fazê-lo, a cabeça cuspiu em sua palma, e naquele instante Skik concebeu Napu e Spalanque. Esse ato de fecundação sobrenatural não apenas deu origem aos heróis Gimeus, mas também selou o destino de Xibalba, pois os filhos de Skik estavam destinados a vingar a morte de seu pai e desafiar os senhores do submundo. Entre as divindades menores, destaca-se o Alkin, o Senhor do Sol, patrono das artes e dos artesãos. Os maias clássicos o reverenciavam como protetor dos escultores, escribas e músicos, mas sua importância diminuiu entre os quiches, que o associaram a uma devota humilhante. Segundo o povo, Alkin e seu irmão Yaxbalon foram transformados em macacos pelos Gimeus Unapu e Spalanque como castigo por sua arrogância. A partir de então, passaram a pagar pelas florestas, símbolos de uma sabedoria perdida e de um poder que não souberam usar como Dracal. Javukubkakix, os sete araras, era uma ave monstruosa que se autoproclamava o verdadeiro sol e lua do crepúsculo.
pai de Cabracan, o deus dos terremotos, e de Zipacna, o gigante que sustentava as montanhas, Vucubcakix acumulava riquezas e poder, desafiando a ordem cósmica. Sua queda, porém, foi inevitável. Os gêmeos Unapu e Spalanque o enganaram, arrancando-lhe os olhos, os dentes de jade e as penas preciosas, reduzindo-o a um ser fraco e cego. Com sua derrota, os gêmeos assumiram seu lugar como os verdadeiros luminares do seu, restaurando o equilíbrio no mundo. Gumarcaj ou Kumarcaj, cujo nome significa lugar da cana velha em Quiche, foi uma das cidades mais importantes do período post-Clássico Maia. Localizada no altiplano guatemalteco, tornou-se a capital do reino Quiche após a queda de sua antiga sede, Jacauís. Fundada no início do século XV, durante o reinado de Gucumatz, Kumarcaj floresceu como um centro político e religioso, abrigando templos, palácios e praças cerimoniais. Sua primeira mencal em registros espanhóis aparece nas cartas de Hernán Cortés, que a descreveu como uma cidade de grandeza impressionante. As ruínas de Gumarcaj se estendem por uma meseta de 120 mil metros quadrados, protegida por barrancos profundos de mais de 100 metros, que formam uma defesa natural contra invasores. O local faz parte de um complexo arqueológico ainda maior, composto por 5 sítios interligados: Xalim, Pismaxi, Atalaia, Pacamã e o Proprio. O Marcaj, que juntos formavam uma verdadeira conurbacal pré-colombiana. Entre eles, havia aldeias e campos cultivados, sugerindo uma população densa e organizada. Estima-se que, em seu auge, a região abrigasse cerca de 15 mil habitantes, divididos em castas rigidamente hierarquizadas: nobres, sacerdotes, guerreiros e plebeus, cada qual com funcos e privilégios específicos. O manuscrito original do Popol Vuh foi visitado e transcrito pelo Frei Francisco Ximenes no início do século XVIII, que não apenas o traduziu para o espanhol, mas também percorreu as ruínas de Gumarcaj, registrando suas impressões. Sua obra preservou não apenas a narrativa mítica dos quiches, mas também detalhes sobre a organização social, as crenças e a história de um povo que, mesmo após a conquista, existiu em manter viva sua identidade. Século XVII, as principais estruturas da cidade foram erguidas em torno de uma praça que, surpreendentemente, permanece quase intacta até hoje. Embora poucos trabalhos de restauração tenham sido realizados, o sítio arqueológico ainda pode ser visitado, revelando vestígios de uma civilização que resistiu ao tempo. Entre as construções mais significativas está o Templo de Auelix, identificado com os palanques, um dos heróis gêmeos do Popol Vuh. Ao redor da praça central de Gumarcaj, também conhecida como Kumarcá, destacam-se as ruínas de diversos edifícios, como os templos dedicados a Togil, Auelix, Akawitz e o próprio Cucumatz, além dos restos de um pequeno palácio chamado Ninja. A praça era dominada pelo templo de Togil, divindade patrona da cidade e associada ao jaguar, ao sol e à chuva. No lado oriental, encontram-se as ruínas do templo de Auelix, deusa protetora do clã Nijaib e identificada com os Palanque, um dos gêmeos do Popol Vuh. Outro ponto de interesse são as cavernas de Gumarcaj, frequentemente associadas ao lugar das 7 cavernas descrito no livro sagrado. Entre as estruturas preservadas, há ainda uma quadra para o jogo de bola, com seus 40 metros de comprimento, situada entre os palácios dos linhagens Cui e Nijaib, sugerindo que o espaço tinha um significado ritual ligado a essas linhagens. No lado norte do sítio, 3 túneis escavados na rocha calcária penetram na montanha e abrigam altares talhados diretamente na pedra. A primeira e mais extensa dessas grutas alcança cerca de 30 metros de profundidade e, até hoje, é utilizada por descendentes quiches, mesmo aqueles convertidos ao catolicismo, como local de culto, onde queimam incenso e velas em oferenda. Esse sistema de cavernas reforça a conexão com as narrativas do Popol Vuh, que descrevem as cavernas como portais para o submundo e locais de origem dos povos. No entanto, a autenticidade do Popol Vuh como um documento de origem puramente maia tem sido questionada por estudiosos. Inicialmente, acreditava-se que o manuscrito preservado por Francisco Ximenes fosse uma transcrição de um texto original em quiche, escrito com caracteres latinos entre os séculos XVI e XVII, compilando tradicos orais anteriores. As genealogias mencionadas no livro, que incluem personagens do período pós-conquista, indicam que a versão que conhecemos hoje foi, de fato, influenciada pelo contato com os espanhóis. Mas alguns pesquisadores, como o filólogo guatemalteco Adrián Recinos, levantaram dúvidas sobre a fidelidade do texto registrado por Ximenes. Antes de sua morte em 2018, Recinos argumentou que o Popol Vuh seria uma obra concebida e estruturada a partir de conceitos ocidentais, com uma unidade narrativa que sugere a intervenção de um único compilador, provavelmente alguém com formação europeia e não um indígena autodidata registrando as memórias de seu povo.
O historiador René Acuna, por sua vez, chegou a classificar o texto como uma falsificação. Sua teoria, compartilhada por outros especialistas, baseia-se em erros de tradução cometidos por Ximenes, que revelariam seu domínio limitado da língua quiche. Além disso, as semelhanças entre o Popol Vuh e o Gênesis bíblico, como a criação do mundo e o dilúvio, levantam suspeitas sobre uma possível influência clerical na composição do texto, como parte de um processo de aculturação contra uma folha ainda mais contundente. Se a fidelidade de Ximenes ao copiar e traduzir o texto quiche fosse o critério para determinar sua autenticidade, o Popol Vuh deveria ser imediatamente considerado falso. Em uma análise detalhada, as imprecisões e omissões do Frei seriam suficientes para preencher um volume inteiro. O filólogo guatemalteco destacou que, diante da impossibilidade de examinar minuciosamente todas as traduções de Ximenes, limitou-se a comparar as primeiras 1880 linhas do Popol Vuh com as duas versões em espanhol produzidas pelo religioso. Seu veredicto foi claro: as traduções eram desiguais, infiéis e omitiam uma porcentagem significativa do texto original. No entanto, Acuna esclareceu que seu objetivo não era desmerecer a competência linguística de Ximenes, mas sim evidenciar que, com seu conhecimento limitado do quiche, era natural que ele distorcesse a obra ao transcrevê-la. Essas controvérsias alimentam um debate ainda mais amplo. Se Ximenes realmente teve dificuldades com a língua quiche, como podemos ter certeza de que o Popol Vuh é um texto maia autêntico, e não uma invenção sua? A dúvida é reforçada pelo fato de que, até hoje, só dispomos da versão registrada pelo Frei espanhol. O arqueólogo norte-americano John Woodrow, cético em relação à origem do manuscrito, chegou a uma conclusão intrigante. Embora o Popol Vuh possa conter elementos de um discurso indígena genuíno, algumas ideias presentes nas primeiras páginas não parecem totalmente maias. Outros pesquisadores, porém, afirmam que ainda não foram encontrados indícios diretos do Popol Vuh em escritos hieroglíficas do período pré-colombiano. A descoberta de um mural no sítio arqueológico de El Mirador, no departamento guatemalteco de Petén, trouxe novas perspectivas para esse debate. Em 2009, uma equipe liderada pelo arqueólogo norte-americano Richard Hansen encontrou um painel esculpido que retrata uma das cenas mais antigas da criacal segundo o Popol Vuh. A escultura mostra os heróis de Meus, o Napu Spalanque, nadando no submundo para recuperar a cabeça decepada de seu pai e foi datada de aproximadamente 200 AC. O mural decora a parede de um canal projetado para conduzir a água da chuva a reservatórios na cidade, um sistema que teria sido fundamental para o desenvolvimento de El Mirador como um dos primeiros reinos maias poderosos. Além de sua importância hidráulica, a obra representa uma das mais antigas evidências materiais dos mitos descritos no Popol Vuh. Esperamos que essas informações tenham enriquecido seu conhecimento sobre o Popol Vuh e sua complexa relação com a história e a cultura maia. Se você tiver alguma observação ou dado adicional para compartilhar, deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir este conteúdo, compartilhá-lo com amigos e familiares e se inscrever em nosso canal para acompanhar mais descobertas fascinantes. Siga-nos também em nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.